compartilhar a tela e gravar. Tá gravando? Já apareceu para vocês Já. Ó, que Aqui está já? gravando? já. Que aqui para mim ele está tipo carregando. Pronto. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula será a continuidade do seminário. Hoje temos mais 3 grupos para se apresentar, né? O grupo do transtorno de bipolar, grupo esquizofrenia e o outro grupo que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, pronto, podemos ir. Agora eu vou para lá e vocês podem se apresentarem, por favor. Vai, Rosália, apresenta o grupo. Nosso tema hoje é esquizofrenia. É composto por Cíntia, Rosália, Natália e Emily. E vamos lá agora, né? Resenhar aí o que é esquizofrenia. Isso. Bom, eu sou a Cíntia. A esquizofrenia ela é um distúrbio da mente. É quando a pessoa não tem a capacidade de pensar e agir com clareza. Ela sente muita. Então, é uma combinação de fatores que faz com que ela não se sinta à vontade e a mente fica um pouco perturbada, e sendo assim, ela não consegue se expressar com clareza. São pessoas que escutam vozes e essas vozes perturbam a cabeça das pessoas. Antigamente, lá no tempo lá bem antigo, as pessoas caracterizavam muito a esquizofrenia como fatores religiosos, porque quando a pessoa ela escuta vozes, quando isso mexe muito com a mente dela, para algumas pessoas, para algumas religiões, é caracterizado como se fossem demônios que estão agindo na cabeça da pessoa, e isso está fazendo com que elas não se sintam à vontade com elas mesmas, e isso faz com que desencadeiem uma de processos. E também é composto por fatores biológicos e, assim, mais ou menos da idade de 18 a 30 anos, se a pessoa começar a se isolar, se a pessoa começar a apresentar comportamentos que não é adequado daquela pessoa, já pode se desencadear um quadro de esquizofrenia. E é isso. O que pode causar a esquizofrenia? Existem 3 fatores: os hereditários, ambientais e neuroquímicos. Os fatores hereditários podem acontecer de pessoas que são pacientes de primeiro grau de alguma pessoa esquizofrênica. Ela poderá ter a chance maior de desenvolver a doença. Os fatores ambientais podem ocorrer através de complicações no parto, e dentre outras que possam ter alterado o desenvolvimento do sistema nervoso no período de uma gestação. As neuroquímicas são problemas com certas substâncias químicas no cérebro, incluindo neurotransmissores chamados da endorfina, dopamina e glutamato. Podem contribuir para a esquizofrenia, assim como também o uso de drogas psicoativas que alteram a mente da pessoa. Pode passar. Um pouquinho dos sinais e sintomas. Geralmente, essa doença é de um grupo de transtorno psiquiátricos e geralmente é denominado de psicose. O que seria psicose? É quando existem alterações sobre a realidade, que geralmente são chamados de famosos delírios e alucinações, como Cíntia falou. É uma pessoa que vive fora da realidade dela. Ela cria coisas ou vozes, enfim. O que seria o negativo, né? Alterações da afetividade. Ela cria certa dificuldade de se relacionar com pessoas, alterações no comportamento, falta de ânimo, falta de ter prazer de fazer algo, no caso que ela gostaria antes de fazer, a partir de quando ela adquire, né, ela vai tendo uma falta de ânimo de fazer determinadas atividades. Pode passar.
diagnóstico. Lê, Rosália. Vou ler aqui, eu acho que essa era a parte de Matsui. Diagnóstico: o médico psiquiatra faz o diagnóstico da doença a partir dos seus sinais e sintomas. Não há nenhum tipo de exame de laboratório que permita confirmar o diagnóstico dessa doença. Em adolescentes, o diagnóstico pode ser mais difícil, por alguns sintomas não são parecidos com sentimentos e situações que podem ser comuns na fase, tais como afastamento de amigos e familiares, baixa no desempenho da escola, dificuldade para dormir, irritabilidade ou humor deprimido e falta de motivação, que pode ser comparado com uma pessoa que esteja com sintomas de esquizofrenia. Pode passar. Tratamento. O tratamento da esquizofrenia tem como objetivo o controle dos sintomas e a retomada da rotina. Trabalho e relacionamento com amigos e familiares. O controle da esquizofrenia é feito por meio de duas abordagens, medicamentosas e psicossocial. As medicamentosas podem ser como remédio, aqueles medicamentos que são receitados pelo médico. O psicossocial, podemos ter como exemplo a terapia, consultas com psicólogo, pois não adianta só estar nos medicamentos sem ter um acompanhamento médico, sem fazer com que faça valer. Pode passar. E alguns dos medicamentos para o tratamento de alguns sintomas da esquizofrenia são aripiprazol, bromazepam, clomipramina, risperidona e o Zap. E alguns dos especialistas que podem identificar esse transtorno são o clínico geral, o psiquiatra e o psicólogo. Só isso. Professora, eu vou falar aqui, né, dando continuação, que fala que é uma perturbação mental que a pessoa tem. Como eu falei, o que pode causar a esquizofrenia? Pode ser fatores também ambientais, fatores familiares, né, como eu falei. Eu vou falar aqui um pouco aqui de uma entrevista com o Will House, que ele fala assim: o diagnóstico é uma forma de não escutar. Ele é um ex-usuário do sistema psiquiátrico nos Estados Unidos e atualmente um terapeuta. Aí a pergunta é: você pode relatar um pouco da sua experiência no sistema psiquiátrico? Ele fala: eu nasci e cresci em uma família onde havia muita violência e trauma. Na violência em si, mas os efeitos dela. Meu pai era veterano da Guerra da Coreia, foi encarcerado e vítima de tortura, um sobrevivente de muito trauma. Minha mãe também era sobrevivente de abuso sexual. Eu não os culpo, mas é certo que esse contexto implica muito no que aconteceu comigo. Aí diz assim: como isso se refletiu na sua vida adulta? Muitos anos depois, quando eu estava no hospital psiquiátrico, esse comportamento foi conectado ao sintoma de paranoia. A partir desse contexto, é possível entender a sensação de que nunca me senti seguro, nunca confiar nas pessoas, sempre antecipar o que vai acontecer, sempre temer. A que tipo de violências você se refere? Onde ele viveu, né, na psiquiatria. Ele fez assim: eu me sentia em uma prisão, solitário e de castigo. Eles me dedicaram e, por fim, disseram que eu tinha um tipo de esquizofrenia, que nunca me recuperaria. Disseram que eu deveria abandonar minha carreira de ambientalista para diminuir o meu estresse. Aí ele fala: quando eu saí do hospital, percebi que aquilo que os médicos terapeutas diziam era mentira. Muitas pessoas que recebem o diagnóstico da esquizofrenia podem se recuperar. Muitas pessoas não necessitam usar remédios. A violência no hospital não é normal. Existe um movimento para mudar isso. Existem as abordagens de saúde mental alternativas, menos violentas. O que foi mais horrível dessa experiência foi a normalização da violência e também o diagnóstico, a etiqueta.
quando uma pessoa diz para outra que é esquizofrênica, é como matá-la no nível espiritual, uma espécie de profecia anunciada, por conta do estigma e do isolamento. Aí ele fala como se iniciou a recuperação dele, né? Ele fala que um dos ingredientes mais importantes da recuperação foi descobrir a verdade sobre a condição dele. Minha experiência estava muito conectada à minha história, mas no hospital eles não me perguntavam nada sobre isso. Eles acreditavam que o problema era genético do meu cérebro. Hoje eu sei que não há outras expectativas dentro da psiquiatria, que há outras, né? Também comecei a me interessar pelos meus antepassados, do lado da minha mãe, dos meus avós. Comecei a pensar que talvez meus estados alterados da consciência fossem um presente. Aí, aqui, sobre o seu ponto de vista, ele fala sobre a terapia, né? Que as empresas dizem que é menos custoso dar medicamento, mas a pessoa medicada, ela não trabalha. Em 2, 3, 5 anos, ela estará recebendo um benefício por invalidez. Os comprimidos que talvez o ofereçam algo em curto prazo, mas em longo prazo é mais custoso. Isso é uma entrevista do psicólogo Will House. Essa revista aqui da Perfeito, né, Rosália? Na verdade, a esquizofrenia, assim, as causas e sintomas, né, elas só foram compreendidas após bastante estudos, né? Antigamente, como, eu não sei se foi Cíntia que trouxe, que teve uma fala aí de vocês, essa questão dos espíritos, né? Porque antigamente existia uma influência gigantesca da Igreja Católica. Gente, não estou falando aqui questões de religião, tá? Eu sou muito, assim, imparcial a isso. Eu estou colocando a questão que a história traz, né? Então, existia essa influência da Igreja Católica, né? Muito grande. Então, aquelas pessoas... porque na esquizofrenia existe, né, o sintoma de ouvir as vozes, né, e de visualizar as coisas ou pessoas, enfim. Existem esses relatos. Então, antigamente, quando eles passavam por esse processo, né, de visualizar, de ouvir vozes, então eles eram muito perseguidos, né? A Igreja Católica perseguia muito essas pessoas. E muitos foram queimados vivos, né? Porque eles se enquadravam naquela situação de bruxa, né, que fazia bruxaria, feitiçaria, né, então, assim, muitos foram perseguidos mesmo na época, e aí, com a evolução da ciência, né, da medicina, a gente hoje tem os estudos comprovando que as pessoas que sofrem, né, de esquizofrenia, elas têm um mundo paralelo, a gente não compreende, está além da compreensão humana, né? Mas são pessoas que são inteligentes. No CAPS 2, que foi o primeiro CAPS que eu trabalhei, nós temos uma paciente que é esquizofrênica e é escritora, gente. Ela tem 2 livros lançados, né, no município de Macaíba. Ela é a primeira paciente especial que tem um transtorno de esquizofrenia que tem 2 livros, né? E um dos livros é muito assim em forma de poemas, né? Do mundo da realidade que ela convive, que ela vive. Então, assim, a gente não ignora essas pessoas. A gente não tipo assim, ela chega com os sintomas, falando que não dormiu, né, que passou a noite no mundo rosa, azul, como eu estou relatando assim a fala dela, mas nós não, como profissionais, nós não podemos alimentar, mas também não podemos assim bloquear essas pessoas, porque aquilo ali é uma demanda dela, né? É uma pontualidade dela. Então, ela me traz e eu tenho que estar, enquanto profissional da saúde mental, tenho que estar disponível para escutá-la, né? Então, isso também é importante, né? Então, hoje, tem muita gente que consegue trabalhar, mesmo que tenha o sintoma da esquizofrenia. Ele é comparado a uma pessoa comum? Não, porque tudo, para eles,
tudo desestabiliza, né? Mas se tomar suas medicações corretamente, fazer uma atividade física, né? Ter esses paliativos, depende muito do cuidado familiar também. Quanto mais cedo se descobre, né? Quanto mais cedo esse núcleo familiar acolhe esse paciente, ele tem como estar introduzido na sociedade. Coisas que antigamente, na Idade Média, Idade Antiga, né? Também pelo pouco conhecimento, também não vou culpá-los, né? Não existia. Né? Essas pessoas eram escondidas da sociedade. Os pacientes de classe realmente pobre eram os que iam parar nos manicômios, né? Porque quem tinha uma condição melhor escondia seu familiar dentro de casa, né? Em um quartinho, isolado, né? Das pessoas do mundo, enfim. Alguém mais quer falar alguma coisa, alguma experiência? Professora, a questão da religião, hoje em dia, por mais difícil que pareça, ainda acontece. Eu conheci uma pessoa, uma garota, mas Vai pegar de mamãe? Tá tão baixinho, Elisandra. Eu não sei se todo mundo consegue me ouvir escuta bem, melhor eu agora, tô né? escutando tão baixinho. E agora? Acho que tá melhor. Sim, e ela tinha os sintomas, foi esse nome é tão complicado, foi diagnosticada com esquizofrenia, só que a família dela não levou para esse lado, colocou na cabeça que era algo espiritual e começou a levar ela em processo de descarrego mesmo, para ver se Uhum. dava, e não dava nenhum tipo de medicação, ela não foi levada a nenhum CAPS, a nada, porque para eles era algo espiritual que tinha que ser curado espiritual. E quanto mais eles levavam em processo de descarrega essas coisas, mais ela ficava transtornada. Mais a mente dela ficava bagunçada. E foi um Sim. processo muito grande até alguém da família chegar e colocar o ponto e dizer, não, gente, isso aqui não é. Pode até ter a parte espiritual, mas não é só espiritual. Ela Uhum. precisa de um tratamento. E isso só tem o quê? Uns 2 anos, mais ou menos. Qual a idade dela? Hoje ela está com uns 25. 25. É jovem, né? Uma pessoa jovem, né? E teve aí realmente. É porque, assim, hoje a influência também, né, da questão evangélica, né, da parte realmente espiritual, ela é muito forte. Eu digo isso porque lá no CAPS a gente tinha alguns familiares que diziam isso, né? Ah, não, mas ela tá indo para a igreja, tá melhor. Gente, eu acredito, tá? Eu acredito que a parte espiritual, ela realmente, assim, faz milagres, assim. Eu mesmo já passei por situações milagrosas, assim, né? Eu creio, entendeu, que realmente Jesus cura, mas se tratando desse fator, desse transtorno instalado, fica mais difícil só a parte espiritual, porque como se trata de algo fisiológico, né, no nosso cérebro, né, numa função ali que está defasada, né, que não está completa, eu não acredito assim que só a parte espiritual vai conseguir completar esse ciclo, né? Então, se precisa, hoje existem os exames, né, de imagens que claramente a gente consegue identificar, né, os especialistas conseguem identificar aquela determinada área, né, do cérebro que está comprometida, né? Que as sinapses elas não conseguem fazer levar as informações, né, de forma direta, coerente, enfim, é tudo desorganizado, gente. É uma caixinha. Você imagine, né, o quarto de vocês, ou enfim, um lugar que vocês gostem, né, onde a gente coloca os livros, tudo direitinho, e de repente eu vou lá e bagunço tudo e você chega. Então, para vocês entenderem, é mais ou menos assim, entendeu? Fica tudo desorganizado. A medicação, ela já entra nesse processo de alinhamento, né? De conseguir fazer um pouco mais desse alinhamento na área do cérebro, né? Por isso que existem as medicações mais específicas para os pacientes que têm transtorno de esquizofrenia, certo? Alguém mais quer complementar aí o nosso grupo?
Também quero dizer para vocês que a esquizofrenia geralmente ela começa, né, a dar alguns sinais quando a pessoa completa 15 anos, né? Na fase infantil, a gente não consegue identificar, porque o cérebro está em formação, né? Então, não tem como a gente não, eu falo a gente porque eu trabalho, mas assim, o psiquiatra, né, e o neuro não tem como assim identificar ou fechar diagnóstico em criança, né? Dizer que aquela criança é uma criança esquizofrênica. O que pode acontecer é que eles podem já ter uma noção que esse paciente infantil ele é um potencial para o desenvolvimento. Lembrando que se eu sou filha de uma mãe que tem esquizofrenia, a carga genética, né, eu vou ter 50%, né, para poder desenvolver. Então, isso também é importante, porque a esquizofrenia, ela passa, né, ela é genética. Então, se a minha mãe tem, ela me teve, eu tenho 50% de chances. Aí vem a questão do gatilho, né? Alguma situação que eu venha passar, ou de trauma, né? Ou de acidente, ou de assalto, ou alguma violência, né? Sexual. Então, isso pode ajudar, né? A ter esse gatilho em mim e eu me tornar um paciente esquizofrênico. Mas porque a minha mãe, ela é uma paciente esquizofrênica. Professora, todo mundo que é filho de um pai ou uma mãe que tem esquizofrenia vai ter? Não. Eu estou explicando aqui que quem nasce de pais assim, ele tem assim uma probabilidade maior de desenvolver esquizofrenia. Ficou claro isso? Sim. Quer falar alguma coisa, Rosália? Cíntia? Como ele fala aqui, né? Porque o maior problema da doença é você saber o que vem por trás dela. Não é tratar ela, o que está por trás dela. Porque são processos, são vidas, são muitas coisas que muitas pessoas, que nem ontem sobre a depressão, as pessoas julgam a pessoa com depressão com frescura, mas ninguém sabe a que ponto aquela pessoa está. Porque assim, eu posso olhar para uma pessoa, eu posso ver ela rindo, mas eu não sei o que é que ela está tramando. Porque as pessoas têm um jeito diferente de ser. Tem pessoas que elas são mais fáceis de demonstrar o que se passa, e tem outras que estão sorrindo para você, mas você não sabe que a qualquer ponto ela vai retirar a vida dela, né? Então, assim, eu acho que o problema da saúde mental é um olhar diferente, principalmente da família, porque eu acho que a base maior de uma recuperação para um tratamento desse é a família estar por trás disso, saber o que ocorre nessa... Porque quando a gente sabe, tipo, se você tem um filho especial, você sabe quais são as deficiências dele, você vai lidar com aquilo, vai aprender a tratar ele de acordo com aquela deficiência dele, você não vai tratar com um filho normal. Então, acho que sim, a doença em si, mental, né? A gente tem que conhecer, saber quem é aquela pessoa, porque às vezes a gente julga sem antes saber do processo daquela pessoa, ou qual ela chegou àquele problema, né? Isso, muito bem. Na verdade, o adoecimento mental, né, ele, além de ser algo que a gente percebe que muitos profissionais, eles têm dificuldades em trabalhar com isso. Gente, eu vou dizer para vocês, em Macaíba, assim, falando lá do município onde eu trabalho, o quadro de enfermeiros são 60 enfermeiros, né, distribuídos em estratégias, UPA e hospital regional. 60 enfermeiros hoje no quadro, né, de lá, e eu sou a única com a especialização em saúde mental. Aí vocês acham que o meu paciente, ele não transita no hospital, ele não transita na UPA? Vou contar uma historinha bem rapidinho para vocês. Eu levei um paciente meu na UPA, que ele
teve uma perfuração, uma briga em frente ao CAPS com outro colega. O colega foi e furou ele com um aramezinho, porque eles têm essa tendência de isso lá no álcool e outras drogas, de colocar com medo, né? E aí, brigando ali naquele momento, furou. Então, eu chamei um carro e fui na UPA com ele, acompanhando a minha técnica de enfermagem. Ela tinha ido de vestido, então, assim, não tinha como ela ir, eu fui acompanhando. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a enfermeira olhou para mim e fez: graças a Deus você veio com ele, porque ele quebra tudo, ele não sei o que. Ele estava super tranquilo. Eu não sei se é porque ele estava comigo, né? Eu também não vou julgá-la dessa forma. Mas a forma como ela fez, assim, graças a Deus você veio. Eu fiquei assim, me perguntando, como assim? Você só é da urgência e eu sou só lá da saúde mental, sabe? Me passou isso na cabeça, né? Se eu não estivesse ali, ela teria atendido ele de uma forma muito assim, até deixado Tem passar abordado alguma diferente, né? informação, mas o medo, né, e aquela questão de dizer que ele quebrava tudo, e eu fui conversar com ele, eu disse, que o nome dele, aí eu falei, vou falar um nome que não é o dele, eu falei, João, você faz o quê quando você vem para cá? Você se lembra? E ele falou assim, não, ela disse que eu quebro tudo, mas não é não, é porque eles me deixam esperando ali, ó, um tempão. Eu fico ali morrendo de dor, ninguém vem falar comigo. Ele me chama de enfermeira. Viu, enfermeira? Ninguém vem falar comigo. Então, eu percebi na fala dele, né, que era falta de acolhimento, né, que ele lá não tinha esse acolhimento Rejeição. com os pacientes de transtorno mental. Para eles lá é um quê? Uma diazepam, né? O médico prescreve o diazepam, é feito, injetável, manda o paciente para casa. É o que acontece. Então, assim, isso me fez, assim, refletir muito, sabe, na fala dessa minha colega, né, a situação de eu ter ido com ele. Fomos atendidos, ele fez a sutura, pegou um pontinho só, foi super tranquilo. Ele não me deu trabalho, ficou sentadinho lá, não quebrou nada, né? Então, assim, é complicado, né? Assim, joga pro outro, porque não, a demanda não é minha. Isso é uma situação, assim, bem corriqueira que acontece em outros municípios também, entendeu? Pois bem, então, podemos seguir. Quem é que vai Show. agora apresentar? Qual será o grupo? Professora, Oi. pode ser o outro grupo. Eu sou transtorno bipolar, mas Aham. está faltando Bruna, porque ela saiu de manhã cedo, aí ela tá voltando. Quando ela chegar, ela entra na aula. Pode ser outro grupo, então. No caso, o transtorno compulsivo. Tá todo É, mundo aí? Rosa, Jaqueline, Gabriele, Professora, Vitória. tá só eu, Gabriela e Rayane, Rosa e Vitória. Gabriele Rayane, Maria Vitória, viu? Maria Vitória. Quem é a outra? Rosa? isso. É, São três, né? Jaqueline, ela não tá mais com vocês? ela tá assim, professora. Ela ajudou a fazer tudo, mas até agora ela não deu notícia. Certo, mas ela ajudou na construção. Ajudou sim, Tá, Pedro saiu, né? Pedro falou que ia trancar o curso. foi. Então tá. E aí, podemos fazer com vocês? Sim, só um Então, momento. deixa eu procurar aqui o arquivo.
Parabéns, viu, gente, aí do grupo da esquizofrenia. Gostei muito. Rosália trouxe esse fechamento aí também que foi importante. E foi ótimo. Parabéns. Estou Obrigada, muito professora. feliz, assim, que eu estou percebendo que vocês estão conseguindo compreender, né, assim, qual é a finalidade, né, de fazer essa pesquisa. Não é só aprontar os slides ou mandar um trabalho escrito, né, o que eu gostaria realmente é que ficasse a mensagem, né, do que é o transtorno mental, quem é que sofre, né, como é Professora, que é esse apresentar, desenrolar, né, desse sofrimento. professora apresentar assim é muito engraçado. É engraçado? Achei muito diferente. Achei Porque muito diferente. Não sei, achei né? estranho. Eu acho melhor na frente das Não, eu me pessoas, assim, a acho gente fica estranha nervosa, toda mas vida que eu entro aqui com vocês. Me acho eu achei assim, engraçado. estranha. Toda a vida. Deixa eu ver se ele me ajuda aqui. Ele fica pesadinho quando a gente vai fazer compartilhamento e se eu já coloquei uma internet bem, bem grandona, a máxima já para a gente não ter problemas assim de. Não posso atender, estou em aula. Peraí, professora, só um momento. Quando eu... Só quando terminar a aula. Pronto. Professora, desliga seu fone. Vai abrir aqui. Eu tô sem o PowerPoint, tô com o LibreOffice, aí às vezes ele fica carregando, mas vai abrir. Esse, Não tá aparecendo na tela não, professora. esse aqui, gente, Professora? não tá aparecendo. Não. Deixa eu ver agora. E agora, foi? Também não, tá só a sua tela do B, Bélgica. Ah, agora foi.
Foi? É esse. É esse aqui o de vocês? É. Pronto, professora. Fala mais alto, Gabriele. Ficou preto. Posso começar, professora? Vou começar. O microfone da professora está desligado. Bom dia, gente. Eu acho que tá. Tá todo mundo me ouvindo? Pode começar. Bom dia, professora. Bom dia às meninas também. Eu vou falar um pouco sobre o transtorno compulsivo ou compulsivo. Os meus componentes são Maria Vitória, Rosa Tavares e Jaqueline Rodrigues. Mas Jaqueline, no momento, ela não se encontra. Pronto. Pode passar. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno comum, crônico e duradouro, é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos, ideias e imagens que invadem a pessoa sem que ela queira. Compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais em que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão. Pode passar. Pode passar, professora. Os fatores de risco. Os fatores de risco, as causas do toque, são desconhecidas, mas os fatores de risco incluem a genética, ter pais ou outros membros da família com distúrbio, pode aumentar o risco de ou desenvolver o toque. Eventos de vida estressantes. Se você passou por evento traumático ou estressante, o seu risco pode aumentar. Estrutura. Funcionamento do cérebro. O toque pode estar relacionado a outros transtornos mentais, como transtornos de ansiedade, depressão, abuso de substâncias ou transtornos de tiques. Pode passar, professora. Sinais e sintomas. Pessoas com transtorno obsessivo compulsivo podem ter sintomas de obsessões, compulsões ou os dois. Entre os principais sintomas obsessivos compulsivos temos os das obsessões, que são pensamentos repetidos, e tem os sintomas são as dúvidas e a necessidade de ter certeza, preocupação excessiva com sujeira, germes ou contaminação, pensamentos, cenas ou impulsos indesejáveis e impróprios relacionados ao sexo, preocupação com simetria, exatidão, ordem, sequência ou alinhamento. Pensamentos supersticiosos com números especiais, cores de roupas, datas e horários que podem causar desgraça. Pode passar, professora. Peraí. As compulsões são comportamentos repetitivos que uma pessoa com toque sente o desejo de fazer em resposta a um pensamento obsessivo. Os sinais e sintomas incluem a limpeza excessiva e lavagem das mãos, ordenação e organização das coisas de uma maneira específica e precisa, repetidamente verificar as coisas, tais como verificar para ver se a porta está bloqueada ou se o forno está desligado, e contagem compulsiva. Pode passar. Estão me ouvindo? Sim.
Deixa eu abrir um parêntese aqui nessa questão desses sinais e sintomas, né? Na condição aqui da lavagem das mãos, as pessoas que têm toque, né? Elas perdem um pouquinho desse controle, né? Digamos assim. Por exemplo, nós temos o controle e esse cuidado, né? De estar lavando as mãos, mas nada disso é tão excessivo, né? Para quem tem um transtorno, assim, de 1 em 1 minuto. Acabou de lavar, vai lavar de novo. Acabou de lavar, vai lavar de novo, né? Eu já encontrei pacientes que a mão, assim, chega já muito áspida, porque até sangra, né? De tanto ele lavar. Ele acaba... isso aí, gente, é um sofrimento, tá? Quando a gente conversa com um paciente que ele fala assim, eu queria parar, eu quero parar, eu não aguento mais. Ele está em sofrimento, é doloso para ele. O problema é que na saúde mental, a gente não tem a mensuração, né? A gente não mede, né? É diferente de alguém chegar, né, com um corte, chega para você, caiu, se cortou, se machucou, você vai lá naquele determinado lugar, né? Faz os primeiros cuidados, mas para quem está dizendo que está sofrendo, assim, algo muito subjetivo, né? Que a saúde mental é muito subjetiva. Então, é muito difícil para o outro, né? Mesmo que seja o profissional, conseguir trabalhar isso, né? Mas eu quero dizer para vocês que eles sofrem muito nessa questão, assim, da lavagem das mãos, é muito... né? É um sofrimento assim que a gente não consegue mensurar realmente, tá? Então queria só acrescentar isso na questão da limpeza. Pode continuar, viu, meninas? Certo. Vitória? Pode passar. Bom, referente às classificações, a gente tem os transtornos subclínicos, que são aqueles denominados nossas manias. Aquelas coisas simples que a gente faz no dia a dia, como organização. Muitas pessoas têm mania de dizer, eu tenho toque. Subitamente porque tem a mania de deixar suas coisas organizadas, suas roupas. Mas isso não significa que seja o transtorno obsessivo compulsivo em si. O propriamente dito, ele persiste no exercício da compulsão. É aquilo que vai aliviar aquela ansiedade. Tipo como a professora acabou de falar. Lavar as mãos determinadas vezes, mais de 100 vezes, chegamos a deixar em carne viva. Muitas das pessoas têm muita mania de escovar os dentes repetitivamente. Então, é sempre aquela coisa que vem em excesso e acaba aliviando. Isso causa um ciclo. Esse ciclo, subitamente, sempre quando ele acaba, que é no finalzinho que a pessoa se sente aliviada, ela volta a cometer novamente. Sempre seguido de outra coisa. Tipo, mas eu já chequei minha porta 100 vezes, mas eu ainda tô com aquilo. Será que eu fechei mesmo? Tem pessoas que voltam do caminho, acham que, será que eu realmente fechei? Vou voltar. Será que eu fiz a curva em determinado sinal certo? Será que eu atropelei alguém? Então, isso acaba atrapalhando muito a vida das pessoas. É uma coisa assim meio dura, mas as manifestações sempre vêm quando a pessoa é criança, aparece algumas vezes. Como a professora disse no grupo anterior, às vezes os médicos, os psicólogos em si, eles não têm como dizer, mas já pode ser percebido que pode desenvolver. Aí, juntamente, vem os transtornos de ansiedade, vem a depressão, porque acaba atrapalhando o ciclo da vida. Muitas vezes é percebível, mas o caminho de início é reconhecer e procurar uma ajuda, porque tem ajuda, tratamento com ansiolíticos, antidepressivos, exercício físico e outras demais coisas. Pronto. Pode passar, professora. O tratamento. O tratamento de toque pode ser medicamentoso e não medicamentoso. Os antidepressivos e inibidores da recaptação de serotonina são únicos que funcionam. A terapia conjetiva
comportamental é uma abordagem não medicamentosa comprovada. Só um pouquinho. Terapia cognitivo. Terapia cognitiva. E não, a gente fala cognitivo comportamental, no masculino. Vem primeiro? Isso, a terapia cognitivo comportamental. É um estudo, isso aí é uma ferramenta que geralmente os psicólogos, né, eles trabalham com a TCC, que eles falam a abordagem TCC. Eu sei disso pela convivência com eles. Então, isso é uma abordagem específica dos profissionais psicólogos, né? E dos psiquiatras também, mas o psicólogo ele trabalha muito essa ferramenta, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu já ouvi falar, mas foi em outro sentido, que o meu namorado, ele tem depressão, aí ele ia, né? E o médico queria muito ficar vendo o comportamento dele no dia a dia, ou o que ele está fazendo, ou porque, além da depressão que ele tem na cabeça, tudo dele que ele quer é ficar passando o pano na casa com água sanitária, direto, 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 e aquilo deixava a pele dele começava a irritar, ele começava a se coçar, ou ele ficava coçando a cabeça até sangrar, até na unha, e o psicólogo ficava dando os remédios para ele dormir, e eu, sabe, ficava meio assim com esses remédios e queria ficar vendo o comportamento, e o médico me dizia que era super normal aquilo, e tudo que eu tinha que fazer era ter paciência e ajudar ele a tirar aquilo dele, ou ocupar a mente dele com outra coisa. Não, assim, eu acho que ele no que ele se expressa em questão de normal, né? Assim, não é que seja normal, gente, não é, né? Eu acredito que ele quisesse passar para você que dentro dos transtornos, né, ali do que ele estava apresentando, era normal, faz parte da doença. Acho que foi isso que ele quis dizer para você, entendeu? Então, realmente o que o profissional geralmente pede é que quem esteja ao lado desse paciente que está em sofrimento é que a pessoa realmente tenha paciência, né? Que ajude realmente ele a atravessar por essas situações de crise, né? Então, acredito que o profissional, não sei se foi o psicólogo, ele quis passar isso para você, entendeu? Que era normal dentro da crise ali, dos sintomas que ele estava apresentando. Não é que seja normal a gente estar apresentando isso, entendeu? Certo. Vou Pode continuar. continuar. A terapia cognitiva comportamental é uma abordagem não medicamentosa, comprovada, eficácia sobre a doença. Seu princípio básico é expor a pessoa à situação que gera ansiedade, começando pelos sintomas mais brandos. Os resultados costumam ser melhores quando se associa os dois tipos de abordagem terapêutica. É sempre importante esclarecer o paciente e sua família sobre as características da doença. Quanto mais estiverem do problema, quanto mais a paz estiverem do problema, melhor funcionará o tratamento. Pode passar, professora. Vitória, é você ou Rosa? Bom, eu vou falar a conclusão, professora, porque era de Jaqueline, já que ela não está aqui, né? Bom, considerações finais. O toque é um problema presente na sociedade e ainda pouco conhecida, pois ele é erroneamente confundido inicialmente com manias, mas que causa grandes prejuízos na vida do indivíduo, quando o caso já está avançado e quando este passa a interferir significativamente na rotina normal, em atividades sociais, habituais e relacionadas do indivíduo, e relacionamentos também. O aprofundamento no assunto deveu-se ao fato de caracterizar, analisar, investigar, identificar suas características, possíveis causas. É mais facilmente encontrar o melhor caminho para se combater esse transtorno com diagnóstico precoce, pois é fundamental a importância de descobrir diferentes métodos e melhorar o tratamento, no sentido de uma pesquisa profunda.
esse problema é causa de prejuízos da vida do indivíduo. O presente estudo de caráter teórico baseou-se em artigos buscando informações a respeito do toque. O transtorno obsessivo-compulsivo, para apresentar as características diagnósticas, possíveis causas e tratamento. Concluímos que também o objetivo desse trabalho foi nos fazer passar raiva. É coisa de Jaqueline. Ah, Eu tenho certeza que essa final é coisa de Jaqueline. É coisa de Vitória. Eu não duvido, não. Ai, obrigada então, pela atenção, professora e as meninas. Eu entendi um pouco finalizou mais sobre o aqui. assunto do toque. Então, gente, alguém quer comentar, quer falar alguma coisa relacionada ao toque? Cadê o povo? Sumiu. Fugiram, foi? Professora, Oi. para falar aqui assim logo antes que fuja da cabeça, eu entendi mais sobre o toque, porque para mim o toque só era. Eu nunca tinha estudado sobre o assunto assim, tão profundo. Para mim, o toque, quando as pessoas dizem, ah, você tem toque, era só porque a pessoa tinha mania de limpeza. Mas depois, quando eu fui lendo e estudando mais sobre o toque, deu para entender que é muito mais do que além disso. Como lavar a mão excessivamente, ou você está fazendo mais do que aquilo, ou quando uma pessoa do meu lado ficava com manias chatas, ou não sei o quê. Não era porque a pessoa queria, era porque era dela, era uma mania, era uma coisa que ela não conseguia controlar. É verdade, é uma doença, né? Então, assim, ter toque não é privilégio, né? A gente, às vezes, direciona a questão das pessoas serem muito organizadas, né? E isso está relacionado a questões que as pessoas falam de toque, né? Mas não é. Tem pessoas que são extremamente organizadas, né? E A isso não minha quer avó. dizer isso, aí não quer dizer que essas pessoas tenham um transtorno. A Eu minha quero avó, dizer ela para acorda vocês. todo dia logo cedo para passar pano, varrer a casa, lavar a louça. E quanto mais as coisas estão feitas, ela diz que tem que fazer as coisas, porque as coisas estão bagunçadas. Mas as coisas não estão bagunçadas, porque todo dia ela lambe a casa. Eu nunca mais tinha escutado esse termo, lambe a casa. É Todos os dias. interessante. Tipo, eu vou arrumar a minha cama, ela não deixou arrumar, porque ela disse que eu não sei arrumar. Só ela sabe. Uhum. Mas, assim, você sabia que isso também tem a ver com as questões culturais, né? Assim, as pessoas da geração passada, elas têm essa orientação, né? De dizer que a nova geração, que vocês, no caso, né? Que eu já estou pelos 30, não me considero a nova geração. Mas, assim, não tem esse cuidado, porque assim, eu falo até da questão, eu tenho uma filha com 20 anos, completou, ela não mora comigo, né? Ela foi estudar fora, mas eu pegava muito no pé dela quando era criança, quando ela entrou na fase da adolescência, antes dela viajar para lá, era super desorganizada, mas assim, eu compreendia que fazia parte desse processo, né? Que são muito prematuros, são verdinhos, né? Estão aí desenvolvendo. Mas hoje, ela com 20 anos, ela é muito organizada, assim. Minha tia, ela mora com minha tia lá, assim, elogia muito ela, sabe? Eu falo assim, ai, que orgulho, porque de tanto que eu falar, deu certo. É, Mas assim, ela não porque... praticava, não. Quando estava aqui, ela dava trabalho. Não, Já o mas meu é assim. filho. Mas é Mas é da assim, por mais adolescência, que gente, eu isso é faça. compreensivo, entendeu? Até quando eu vou lavar a louça, ela faz. Não. Ela faz, não, ninguém me ajuda nessa casa, só eu que faço as coisas. Aí, como eu cresci, agora eu ajudo ela a fazer as coisas. Mas ela disse que só ela sabe lavar a louça da casa dela. Aí eu, tá certo, então deixa aí pra senhora lavar, eu almoço e vou sentar. E depois ela fica, ai, ninguém me ajuda, deixa que eu vou lamber isso aqui sozinha. E as panelas dela, que eu fui lavar uma panela dela, aí todo dia ela lava com aquele produto que deixa a panela brilhando.
sabe? Eu esqueci. E eu não lavei com esse produto. Ela só faltou me bater. Ah, Foi meu Deus. terrível. Gosta, né, de usar alumínios, né, para deixar Mas se a senhora brilhoso. vir aqui, professora, na casa da minha avó, a senhora vai ver que eu não tô brincando, porque, tipo, eu dobro o lençol direitinho, eu sou organizada, sabe? Mas só ela sabe forrar a cama, só ela. Ai, mas é compreensível. Alguém mais? Professora, é porque a gente tem uma fase assim, né? As mães da gente são mais assim, vai varrer a casa, aí a casa delas é o quê? É por debaixo da cama, espanando tudo que tem. E às vezes a menina vai varrer a casa, a gente faz só o que está no piso, o que está em cima de mesa, o que está por debaixo, ninguém viu, ninguém vê. É verdade, viu? Assim, eu gosto de cuidar da minha casa. Meu esposo, ele me ajuda, mas assim, eu acho que eu não faço como minha mãe. Realmente, tira tudo do lugar. Primeiro que assim, hoje eu moro em apartamento, então assim, é meio complicado você estar arrastando. Geralmente os móveis são mais fixados, né? Que é planejado. Mas assim, eu não tenho realmente esse cuidado que minha mãe realmente tinha, assim, sabe? De fazer dessa forma mesmo, Rosália. Verdade. A gente que é do interior tem aquela tradição, chegou da sexta para o sábado, tira os alumínios tudo na bateria, vai lavar e deixa lá, escorrendo em cima das varas, assim. Depois de Verdade. seco, vai pegar um bombril para tirar aquela espinhinha d'água. Ai, mas Lava a eu acho cadeira, tão bota a lindo. roupa tudo para fora para levar sol, menino. Ai, mas eu acho tão lindo, Rosália, aquelas panelinhas tudo brilhando. Hoje a gente não compra mais. Mas assim, a minha mãe é do interior, né? Ela é de Caiçara. Caiçara E que é do norte? Caiçara do Rio dos Ventos. Acho Sim. que é assim, é o nome, Rio dos Ventos. É, tem Caiçara Rio dos Ventos e tem Caiçara do Norte. Pronto, ela é desse outro aí, do Rio dos Ventos. E assim, realmente eu me lembro na época, né, assim, essas panelinhas, né, tudo brilhando, mas eu acho bonito. A criação de galinha, né, aquela coisa lá. Mas é legal, gente, é legal. Hoje a gente entra num ritmo assim que quando eu trabalhava no CAPES, o 2 eu ganhava, olha, eu ganhei galinha, ganhei perua, mas aí eu não tinha como ficar e ficar lá no CAPES. Até hoje a perua tá lá. Eu saí de lá, tô no CAPES AD e deixei a perua lá. Eu não tenho quintal. Mas eles tinham um carinho grande, assim, a forma de agradar era trazendo esses bichos, né? Animal para você. Então é bem Animal, interessante. fruta, né? Frutas. Fruta, macaxeira. Ai, cansei deles trazerem para a equipe macaxeira. Bem interessante. Você quer irritar um senhor mais velho, antigo, na casa dele tem aquela tradição de deixar os copos de alumínio numa bandeja, bem areadinha. Você vem da rua todo suado, pega aquele copo, toma água e ei, é para jogar a vasilha no quengo. Interessante. Alguém mais, gente, quer falar, quer contribuir aí com a fala das meninas? Então, podemos seguir. Podemos seguir. Pode. Agora, então, vamos entrar. Vocês querem parar 10 minutinhos ou querem terminar o seminário e ir direto para poder concluir? Como é que vocês querem fazer? Melhor continuar, professora. Né? Pronto. Então, agora vamos para o próximo. Transtorno bipolar, já chegaram, já estão por aí? Só está faltando Bruna, professora, ela ainda não entrou. Ela não vai conseguir chegar? Não. E vocês quem sabem? Querem continuar?
Dá aí, pausa, meninas. professor, de 10 minutinhos para ver se a menina chega. Pode ser, dá certo. Não sei, tem que ver com todo mundo, né? Se querem parar 10 minutinhos, dar essa pausa. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser, os 10 minutos. A gente fica aqui, porque é tão rápido para não desconectar e depois alguém ter problema de entrar novamente. Vamos só dar a pausa mesmo e Vamos ficar por aqui. conversar, passar o tempo. Tá bom. Deixa eu só parar a gravação desses 10 minutinhos, depois nós retornamos. É. Esse é diferente do Zoom, porque ele não dá pausa. Quando a gente vai interromper, aí ele já automaticamente, ele já gravou tudo que a gente já fez. Então, eu não consigo pausar. Então, quando as meninas voltarem, a gente vai ter que abrir a gravação novamente, tá? Professora,